Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre coesão e coerência. Os objetivos são apresentar sobre os quesitos de coesão e coerência, compreender a importância desses elementos na construção do texto e fundamentar a introdução ao estudo das competências. Estamos falando de redação, não é mesmo? E redação é o ato de escrever. Então, se perguntarem como se faz uma boa redação, posso dizer que é o ato de escrever bem. Escrever bem implica em escrever com estilo, objetividade, clareza e coerência. Também implica em comunicar bem, ser entendido e informar. Posso dizer também que redação é uma obra de arte. E uma obra de arte, ela tem dois elementos principais: a beleza e a verdade. Uma bela obra de arte, ela sempre tem esse intuito de chamar atenção, de ser bem construída, de ter uma beleza. Então, dentro do nosso texto, a beleza seria a coesão, nessa comparação entre obra de arte e o nosso texto. Essa beleza está relacionada com como esse texto é construído, a parte estética, a estruturação. Um texto belo e bem construído, ele nos chama a atenção e provoca o interesse do leitor em ler e entender aquele assunto que está sendo ali escrito, dissertado. Um outro elemento também é a verdade. Por mais que uma obra de arte, e o seu intuito é justamente esse da arte, de nos tirar do mundo, ela sempre está ligada a um pouco à verdade, à realidade, ao que é vivenciado. Então, a arte também tem essa preocupação com o mundo, com a sociedade em que a gente vive. Então, por mais que nos tire de fora dessa realidade, ela traz verdades e traços que muitas vezes a gente não percebe nesse cotidiano. Então, novamente, fazendo essa relação com o nosso texto, a verdade seria a coerência. Então, a preocupação que a gente deve ter com o nosso texto em trazer a verdade é saber o que a gente está falando e, em uma forma bem estruturada, a gente dizer algo que é conhecido, que tem a ver com a realidade, não algo que eu estou falando coisas que não existem. O nosso texto, a nossa boa redação, ela precisa ser construída em parâmetros da realidade. Eu preciso falar de um mundo, de uma sociedade que está ao meu redor e que eu vivencio nela. Então, o nosso texto ele precisa ser belo e ele precisa trazer verdade, ele ser uma verdade. Porque justamente eu preciso argumentar bem, eu preciso construir bem o meu texto. Então, com beleza e verdade, a gente faz do nosso texto uma boa obra de arte. Desligando um pouco esse nosso lado poético, vamos direto ao ponto. Mas o que seria a coerência? Vamos entender o que de fato é ser coerente. A coerência ela é estabelecida a partir das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos leitores. Ela visa garantir a construção do sentido do texto. Ou seja, a coerência é eu saber exatamente o que eu estou escrevendo no meu texto. E ela visa garantir que o que eu estou falando no meu texto, o meu leitor compreenda. Porque vamos concordar que eu escrever um texto e o meu leitor não compreender, eu não estou comunicando bem. Então, eu não estou cumprindo a função do meu texto, que é de comunicar ali naquele momento. Então, não estou escrevendo bem. Né? E isso ninguém quer. Então, na coerência eu preciso me garantir o que é que eu estou querendo dizer. Então, preciso ser clara. Eu preciso fazer compreender. E está ligada a essa compreensão, a possibilidade de interpretação. Na coerência, eu preciso falar de uma forma que nem exija tanto que os meus leitores conheçam muitas coisas, como eu conheço, mas que lhe dê possibilidade de compreender o mundo e de mostrar também que eu conheço desse mundo. Então, a coerência está ligada à competência 3, que é cobrada na redação do Enem.
Isso a gente vai estudar posteriormente, mas já vamos introduzir como os objetivos da nossa aula. A competência 3, ela visa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, através da competência 3, a gente percebe que o nosso texto, ele visa informar o leitor de um determinado tema, de um determinado assunto, e a partir desse tema eu preciso demonstrar informações, mostrar argumentos, defender o ponto de vista de uma forma clara e para mostrar que eu, enquanto estudante, estou escrevendo meu texto e eu conheço o mundo a partir dos conteúdos que eu estudo. Então, eu preciso demonstrar a minha visão de mundo com o meu texto a partir desse tema. E os argumentos, né, que foi até o que a gente viu na aula anterior, eles precisam ser bem construídos e eles conseguirem defender a minha opinião, né? Ali o que eu estou expondo, o meu ponto de vista, melhor dizendo. Então ele precisa ser coerente para que eles não se contradizam, os argumentos no meio do meu texto, e para que o meu leitor compreenda o que ali está sendo dito no texto. Que fique claro sobre a coerência, né, para que a gente compreenda bem o assunto, vamos aqui a algumas exigências e para que eu possa ser clara com vocês com o que eu estou querendo passar na minha mensagem. Algumas exigências que a coerência nos traz para a construção do nosso texto são apresentar a tese de forma clara e os argumentos que a sustentam. Então eu preciso deixar claro no meu texto o que eu estou falando, o que eu estou defendendo. Se o tema é tal, eu vou dividir, né, como a gente viu na aula anterior, eu divido esse tema com uma tese e eu não vou falar ele de uma forma geral, eu vou escolher pontos específicos para que eu possa falar. Isso precisa ficar claro dentro do meu texto. Assim como os argumentos que eu uso para sustentar essa tese precisam ser claros para o meu leitor, para ele compreender. Outra exigência: sequenciar as ideias de modo que cada parágrafo apresente informações novas e coerentes. Ou seja, cada parágrafo eu vou trazer informações novas que não fiquem repetitivas. Se no segundo parágrafo eu defendi tal ideia, no outro parágrafo eu já vou trazer coisas novas que sequenciem, que acrescente o que eu já falei antes e que não só repita. Isso demonstra muito a minha segurança quanto ao tema e que eu realmente conheço do assunto. Então eu vou colocando ali, argumentando mais ainda sobre o assunto. Outra exigência é ter congruência, apresentar congruência entre as informações do texto e a realidade. Aquilo que eu falei um pouquinho antes aqui, em relação do texto com a obra de arte. O que eu falo no texto, ele precisa ser real. Eu não posso falar ali de uma realidade paralela que não existe, né? Então, meu texto precisa ser real. E aí vem a questão do fato e da opinião, né? Que a gente também foi falar na aula passada. O meu texto, ele precisa apresentar fatos. Porque contra fatos não há argumento. Então, o meu argumento, ele precisa ser dotado de fatos e condizer com a realidade. Isso é ter coerência. Outra coisa é a precisão vocabular. Eu preciso saber o sentido, o significado das palavras que eu estou colocando no meu texto para eu ser coerente com isso e não acabar gerando outro sentido. Então, ter muito cuidado com o vocabulário é importante para que a gente possa ter uma boa coerência dentro do nosso texto. Vamos aqui ver alguns exemplos, né, em relação à coerência. Portanto, as medidas do governo corroboram para o aumento da violência. Nessa frase, nós percebemos um equívoco. O termo corroborar não significa
não tem o sentido que está sendo aplicado na frase, na verdade. Corroborar tem o sentido de confirmar, de afirmar. E aqui ele está sendo empregado em um contexto fora de contexto. Então a frase está sem sentido, sem nexo, vejam só. Portanto, as medidas do governo corroboram para o aumento da violência. Então, é o ter cuidado com o vocábulo que é utilizado, com os vocábulos que são utilizados dentro do texto. Outro exemplo, o governo não tem competência para resolver o problema. Aqui não é nem tanto que foi empregado fora de contexto, na verdade, é uma palavra, preciso ter cuidado com as palavras para que elas não sejam carregadas de preconceito. Né? Então, não é na verdade, o problema talvez não seja uma falta de competência, se na verdade falta de recurso ou mesmo de interesse. Então, é preciso ter cuidado com o que é empregado dentro do texto, fazer uma verdadeira seleção do que vai ser utilizado dentro do texto. Então, tudo isso envolve a coerência. Do lado da beleza do nosso texto, né, que é a nossa obra de arte. A coesão, ela se refere à estrutura lógica e formal, à articulação entre as partes do texto. Então, eu acho que já é bem conhecido, né, de todos, que uma redação do Enem, o texto dissertativo argumentativo, ele tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente percebe que para nós compreendermos essa construção e até mesmo para compreender o sentido do texto, nós percebemos essa sequenciação, né? Essas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, na verdade, o intuito não é dividir o nosso texto para que fique como se fossem tópicos, coisas separadas, porque o nosso texto ele precisa ser único, ele precisa ser coeso. E o que significa ser coeso é exatamente isso, ele precisa ser articulado. São partes que formam um todo, e que esse todo ele é unificado. Então, essa coesão, ela me garante, enquanto escritora do meu texto, que o que eu leio lá no final do texto, na conclusão, ele tem total ligação com o que eu falei no início do texto e no desenvolvimento do texto, ali no meio. Então, a coesão, é por isso que ela está tão diretamente relacionada com a coerência, porque a partir do momento que o meu texto ele está unificado, as partes são sequenciadas, mas elas são juntas, né? Elas estão ligadas, atreladas umas às outras. Isso permite que o meu texto ele fique coerente, ele seja compreendido. Por isso que é tão importante, porque eu chego no meu desenvolvimento, os argumentos eles estão tão ligados de uma forma, tão coesos, que é possível compreender o que está sendo dito. E quando eu chegar na minha conclusão, né, o leitor ele vai conseguir compreender o que eu quis dizer dentro do meu texto. E por as ideias estarem claras e juntas, ficou muito fácil de compreender o que eu disse e o que estou defendendo no final. Retomando, né, no caso, na conclusão. Então, a coesão é por isso que ela é tão ligada com a coerência, é justamente por isso. E a coesão, ela tem um pontinho específico, que ela é construída dentro do meu texto a partir de mecanismos linguísticos, que assinalam relações de referência ou sequenciamento. Então aqui a gente vai utilizar um pouco daquelas aulas que a gente tem de gramática, que muitas vezes o estudante pensa que não serve para nada, né? Mas aqui a gente chega à conclusão que não é necessário para a gente usar na redação, tudo que a gente estuda. Daqui a pouco nós vamos ver mais um pouquinho sobre o que são esses mecanismos linguísticos, que são esses elementos que a gente utiliza dentro do nosso texto para que ele fique coeso. E a coesão, assim como a coerência, ela está ligada com uma competência específica cobrada no Enem. A competência que é cobrada pelo Enem relacionada à coesão é a competência 4. E ela nos diz que
Os estudantes, eles precisam demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, a redação do Enem, ela nos cobra exatamente essa competência, e a de reconhecer na nossa língua portuguesa os mecanismos que nos dão suporte para falar de uma forma clara que seja compreensível. Então, aqui fica sem dúvida, muito claro para a gente que coesão e coerência, elas andam juntas, porque o sequenciamento de ideias, a forma que a gente vai organizar essas ideias, deve priorizar a coerência. Então, quando a gente prioriza a coerência, a gente consegue organizar o nosso texto, deixar ele belo, e a partir desses mecanismos a gente consegue ligá-los de uma forma que não impacte esse sentido. Mas vamos lá. O que constrói a coesão são os mecanismos linguísticos. E quais são eles? São as conjunções, as preposições, advérbios, locuções adverbiais, pronomes ou até pela articulação de pontos de vista. Então é aquilo que eu acabei de falar. Às vezes a gente vê em gramática, naquelas classes gramaticais lá, que a gente acha que não está nada. Mas é nesse momento que a gente percebe que muitas vezes os estudantes se enganam. Porque aqui a gente vai perceber quando essas palavrinhas, muitas vezes, desnecessárias, elas são tão importantes dentro do mundo linguístico e de fazer sentido. Então, com aquelas palavrinhas que os nossos professores linguísticos podem para substituir palavras para que não fiquem repetitivas. Ou seja, além de ideias novas que eu vou encadeando dentro do meu texto, conforme os parágrafos vão passando, vão sendo avançados, eu também vou trazendo palavras que substituam palavras para que não fique repetitivo. Para explanar um pouquinho sobre coesão para vocês, eu vou falar aqui de 2 tipos de coesão. A primeira é a coesão referencial. Ela se refere àquela que faz a retomada ou antecipação de determinadas ideias, e é feita por substantivos, numerais, entre outros. Substantivos, por exemplo, eu trouxe aqui a frase: a legalização da maconha causa polêmica entre parlamentares. Essa droga é. Então, nessa frase, a gente percebe, nesse enunciado aqui, na primeira frase, no primeiro período aqui, a gente está falando sobre a legalização da maconha causa polêmica entre parlamentares. Ponto. E continuando, eu vou voltar a falar da maconha. Mas meu texto vai ficar... Eu vou demonstrar que eu sou pobre de conhecimento linguístico. Se eu voltar a repetir maconha novamente. Então, o que eu fiz aqui nesse contexto? Eu peguei um substantivo que tem o mesmo significado de maconha e trouxe essa droga. Então, no caso, a droga, ela poderia, o substantivo droga, poderia substituir outro tipo de droga, porque ele é mais geral. Só que aqui eu estou falando essa droga, estou especificando o que é essa que eu falei acima. Então, aqui eu não repeti a mesma palavra. Outra aqui é por numerais. Temos aqui o exemplo: violência, prostituição infantil e corrupção constituem graves adversidades no Brasil. A primeira está presente em quaisquer classes sociais, a segunda é mais atrelada. Então aqui nós percebemos que de início eu estou falando de 3 elementos. E depois, é como se eu estivesse fazendo uma introduçãozinha e depois eu fosse falar separadamente de cada um. Para não repetir violência novamente, eu retomei aqui falando que a primeira, percebem que está destacado com a mesma cor? Quando eu retomo aqui a primeira, está presente em quaisquer classes sociais, eu estou retomando a palavra violência, que eu não quero repetir. Depois, eu retomo novamente a prostituição infantil falando de a segunda. Isso conforme o texto anda também, depois eu vou retomar a corrupção com o numeral terceira,
são formas de eu mostrar a minha riqueza de vocabulário sem estar repetindo palavras desnecessárias dentro do meu texto. Vou aqui alguns exemplos. Na construção. A degradação do meio ambiente traz muitas consequências para a sociedade. Essas consequências poderão... Vocês percebem que a pessoa que construiu isso aqui, ela repetiu a palavra consequências? Isso prejudica muito o fluxo da leitura de quem está lendo. Não sei com vocês, mas dá uma agoniazinha quando a gente está lendo, que tem muita repetição. Não provoca aquele interesse de leitura, né, que realmente é o que o escritor quer. Então, aqui a gente poderia ter utilizado outros recursos que a nossa própria língua tem para construir isso aqui, e não simplesmente repetir essa palavra. Outro exemplo. Nos últimos 10 anos, o consumo de drogas vem se intensificando no Brasil, trazendo inúmeras consequências para o usuário e para a população. Entretanto, o governo deve adotar medidas para conter esse problema. Vocês perceberam onde está o erro? Entretanto, está sendo usado aqui em um contexto fora do seu sentido real. Entretanto, é uma conjunção, é um mecanismo que tem um sentido de adversidade, de algo que está contrário. E aqui a pessoa que escreveu está empregando como se fosse uma coisa como se fosse de conclusão, e não é. Ele vem falando aqui que o consumo de drogas vem se intensificando e que traz consequências para o usuário e para a população. Então a gente subentende o quê? Que o governo deve adotar medidas para conter esse problema. Mas quando eu aplico aqui o entretanto está dizendo o quê? No entanto, né? Dá uma causa contrária. Então aqui está fora de contexto. Então, para mim fazer um texto coeso, eu também preciso ter clareza do que significa as palavras que eu estou colocando no meu texto, daquilo que eu já falei, já repeti várias vezes para vocês sobre coerência. Outro tipo de coesão é a coesão sequencial, e ela se faz por intermédio de palavras, os operadores argumentativos. Esses operadores argumentativos são assim que os linguistas chamam. Eles têm um certo poder de convencimento, vamos dizer assim, de construção. E é por isso que eles geralmente são os mais utilizados dentro da redação. Aqui alguns exemplos, com sentido de confirmação. Efetivamente, com efeito, de certo. Então tem esse sentido de confirmar o que eu falei, né, anteriormente. E que eu vou continuar a falar, fazendo, né, uma continuação. Particularização de raciocínio nessa perspectiva, sob esse viés. De adição, além disso, ademais. Então eu falei algo, só que eu vou continuar a falar. Então eu quero falar mais sobre isso. De oposição, porém, contudo, embora. Sentido de contrariedade. De conclusão, desse modo, portanto, assim, diante disso. De finalidade, a fim de, com o fito de, com o propósito de explicação, visto que, uma vez que. Então todos têm uma relação. E aqui a gente percebe quanto foi importante aquelas aulas de gramática, que é sempre bom a gente revisar, que a gente vai entender o que cada elementozinho desse está querendo dizer na real. E aí a gente vai saber onde usar realmente e não deixar sentidos contrários. Isso são coisas também que a gente vai aprendendo com a prática do escrever, né? De construir redação, de fazer redação, que a gente vai colocando esses elementos e a coerência e a coesão no nosso hábito de escrever. E assim a gente vai, com essa prática, a gente vai ficando cada vez mais especialista nisso e vai conseguindo construir textos cada vez melhores.
É isso, né? E para a gente continuar a fazer redações melhores, a gente precisa praticar muito e vamos começar praticando pelos nossos exercícios.